Os traumatismos cranianos podem provocar uma ampla variedade de sinais e sintomas, dependendo do tipo de lesão, da sua gravidade e da sua localização. Normalmente são causados por acidentes de viação, quedas e agressões violentas e, em alguns casos, deixam marcas prolongadas ou até mesmo irreversíveis. O professor João Lobo Antunes, neurocirurgião e presidente do comitê editorial do programa Harvard Medical School Portugal, está hoje na edição da manhã. Sr. professor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Um gosto recebê-lo aqui. Como está? Que marcas são estas que um traumatismo pode deixar? Como disse, e disse bem, depende de vários fatores. A idade, a violência, dos cuidados que se prestam, enfim, logo de início e que muitas vezes são absolutamente fundamentais para a evolução. Muitos doentes têm uma recuperação total, sobretudo quando não é o próprio tecido, o parenquima, como a gente chama, cerebral, que está afetado, é um coágulo que desenvolve exterior ao próprio cérebro e que vai fazendo pressão. Outros têm como consequências perturbações, sobretudo da atenção, da concentração, e que vão perdurar no tempo, ou podem perdurar no tempo. Podem perdurar esses efeitos. Tempo, podem ser atenuando, mas muitas vezes ficam para o resto da vida. Ou seja, como os próprios doentes e sobretudo os familiares expressam, o meu irmão, o meu filho ficou diferente, não é a mesma pessoa. E essa mudança da personalidade é muitas vezes trágica e de facto pouco há a fazer nessas circunstâncias. E logo na altura do traumatismo há sinais que permitem identificar imediatamente a gravidade da lesão? Nós temos uma escala, que é uma escala de coma, que mede coisas como o movimento, a resposta à voz, as pupilas, que nos permite de alguma forma fazer um prognóstico. Portanto, quanto mais baixo for a escala, pior é o prognóstico. No entanto, como sabe, o prognóstico é sempre a parte mais difícil do ato médico e a parte mais sensível. As pessoas querem imediato, otimista e correto. E como percebe, isto é uma combinação diabólica. Mas não é possível no imediato, então, traçar-se a gravidade, mesmo antes de chegar ao hospital, quando há uma primeira assistência médica no local? É verdade, obviamente. Mas sabe que muitas vezes é muito arriscado, numa fase muito precoce. E eu ainda hoje, ao fim de 40 anos desta profissão, eu temo fazer um diagnóstico definitivo. O que eu costumo dizer é que ao fim de 2 anos o que está fica. Embora isto seja também discutível. E portanto o prognóstico imediato, e nós hoje temos técnicas de imagem que são preciosas. A TAC e a ressonância magnética dão-nos uma ideia muito mais correta de como é que ficou o computador. E eu acho que a imagem, a analogia com o computador e com o software que está contido no interior da caixa craniana é uma imagem muito gráfica e muito real. Estas situações derivam essencialmente de acidentes ou também de agressões, este tipo de traumatismo. Perante uma situação destas, e se assistirmos a alguém que está a sofrer um traumatismo, como é que devemos agir? Eu acho que sempre que há, não sou eu que acho, hoje há normas, há guidelines. Quando há uma perda de conhecimento, isso obviamente implica a obtenção de estudos imagiológicos. Raio-x do crânio para ver se há uma fratura, eventualmente TACs, a ressonância magnética não se usa nessas urgências. E portanto, e sobretudo, depois de uma observação, e hoje as pessoas vão aos serviços de urgência, talvez com algum exagero, pelo receio que têm das consequências, muitas vezes é uma queda trivial, bateu com a cabeça. Isso pode ser desvalorizado, erradamente. Pode ser, muitas vezes desvalorizado. Hoje em dia nós temos uma população de idosos. Hoje o traumatismo craniano não é só uma patologia dos jovens, que ainda continua a ser, é a causa mais significativa de tempo de vida perdido, mas sobretudo de idosos que tomam medicamentos para o sangue não coagular, aspirina e outro tipo de drogas. Isso cria uma população nova de velhos, pessoas idosas que caem e que hoje em dia constitui um grande problema de saúde pública. Sendo esta uma das origens do problema, principalmente as quedas e os acidentes que já aqui falámos, é fácil chegarmos à conclusão de que os traumatismos cranianos podem ser prevenidos. É verdade, quer dizer, podem e devem, e não há dúvida nenhuma que houve alguma diminuição substantiva, sobretudo em termos de acidentes de viação e prevenção, mas como nós sabemos, continua a conduzir-se muito mal em Portugal, sem cinto de segurança, muitas vezes sob a influência do álcool. Tem havido, a nossa experiência clínica no meu serviço de neurocirurgia, que é
provavelmente um dos maiores do país, se não o maior, é que de facto o número tem diminuído. Agora, o que aumentou muito, e desproporcionadamente, foram os traumatismos cranianos em idosos, e sobretudo na consequência e na sequência de quedas. Mas mesmo isso é preciso ter atenção, que é preciso pensar em habitações amáveis para os idosos, preparadas para alguém cujo o equilíbrio, ou o sentido do equilíbrio, já não está tão apurado. Sr. Professor, e que cuidados deve ter depois este paciente que sofreu um traumatismo craniano com média gravidade ao longo da sua vida? Tem que ter um acompanhamento permanente ou não? De um modo geral, não. Raramente, embora isso possa acontecer, podem ficar, por exemplo, com epilepsia, com crises de perda de conhecimento periódicas. Essa é uma das consequências, mas não é frequente. Não, uma vez recuperada, aqui o grande problema hoje em dia é a reinserção social destes doentes, ou seja, quem fica com o defeito cognitivo, como nós chamamos, uma capacidade de inadaptação ou de aprendizagem, tem uma enorme dificuldade de integrar-se nesta sociedade, sobretudo neste momento. E, portanto, eu chamo a atenção que isto é um problema social muito grave. Há hoje em dia uma associação nova, chamada Novamente, acho que o nome é muito sugestivo, que está dedicada particularmente a este tipo de problemas. E aí temos ainda um longo caminho a fazer. É verdade. Sr. Professor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença na edição da manhã, foi um gosto recebê-lo aqui.